Olá, bem-vindos ao programa Questão de Ordem. Hoje o nosso entrevistado é Rodrigo Daniel, editor de política da Rádio Metrópole. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fernanda. Vamos conversar um pouquinho sobre política, né? Você já esteve aqui com a gente conversando a respeito de política e eu gostaria de saber o que você acha que mudou desde o início da campanha. Nós tivemos recentemente, dia 26, o início do horário eleitoral e a gente percebe que já houve um pouco de mudança. Você acredita que houve mudança no Brasil e aqui no estado da Bahia em relação ao eleitorado? Porque havia uma expectativa muito grande dos governistas, dos deputados governistas e de petistas que acreditavam que após Lula aparecer na TV, iria ter essa mudança para o candidato Jerônimo, né? Dar um pouquinho de alavancada. Vamos lá, Fernanda. Quando a gente olha as principais pesquisas, e aí eu me refiro ao Datafolha e ao IPEC, que é o antigo Ibope, a gente percebe que não houve uma mudança no cenário dessas pesquisas, né? Tanto do ponto de vista nacional, o ex-presidente Lula continua liderando a pesquisa, quanto continua em segundo lugar, o atual presidente Jair Bolsonaro continua em segundo lugar. Não houve mudança de posição, mas há uma queda aí na eleição nacional da diferença. Como se diz na política, a boca do jacaré começa a diminuir. Se isso levará a uma eleição para o segundo turno, ou se vai ser decidida no primeiro turno, eu acho que ainda é muito cedo para dizer isso, tá? Ainda faltam 20 dias de campanha, eu acho que só vamos ter uma definição real muito perto da eleição, 5 dias ou no próprio sábado, haverá uma definição se a eleição vai ser definida no primeiro turno ou no segundo turno, né? Na eleição estadual, na eleição da Bahia, a gente também percebe que é um cenário muito estável até aqui, né? A Semineto continua liderando muito bem as pesquisas, com mais de 50% das intenções, mas pesquisas mais recentes começam a mostrar um crescimento de Jerônimo, né? Mas esse crescimento ainda é tímido ou o crescimento está mais forte? As primeiras pesquisas começam a mostrar que ele está ali com cerca de 20% das intenções de voto, tá? É um crescimento talvez pouco expressivo. Eu acho que o governo esperava que fosse um crescimento mais rápido para poder levar a eleição a ser decidida talvez no segundo turno ou uma virada histórica de Jerônimo, mas esse crescimento ainda não ocorreu da forma que o governo esperava, tá? Se vai ocorrer, se esse crescimento vai se manter, acho que só o tempo vai dizer. Agora, um dado também interessante na pesquisa é que o deputado federal Kaká Leão, que é candidato ao Senado, deu uma crescida também, né? Ele cresceu, mas e ele aposta que vai ocorrer o que ocorreu em eleições seguintes, uma virada nos últimos momentos, né? Otto Alencar, que virou contra a Gedel em 2014, Ângelo Coronel, que cresceu e tirou irmão Lázaro da disputa ali. Ele aposta muito nisso, nesse histórico recente que ocorreu nas eleições da Bahia. E o engraçado é que Ângelo Coronel, na época, acho que ele tinha apenas 3%. A representatividade era pouco também, né? Eu lembro que irmão Lázaro estava bem à frente, né? Porque quando a gente olha desde a década de 60, o governador da Bahia sempre elegeu os seus senadores, né? Isso sempre foi o histórico da Bahia. E ele acredita nesse histórico, né? De o candidato eleito governador puxar o senador. Como a Semineto está muito forte e a tendência hoje seria uma vitória no primeiro turno, ele acredita que se Neto vencer no primeiro turno, puxa ele também. Há uma expectativa muito grande em relação também o que está acontecendo agora sobre a vice de ACM Neto, Ana Coelho, né? O deputado foi deferida a candidatura dela como vice, mas um candidato do PL e outro do PSOL entrou com recurso querendo barrar a candidatura. Qual a opinião do senhor a respeito disso, de você, né, jovem? O que acontece? Que a oposição, a chapa de ACM Neto questionou, né? Que ela é CEO da TV Aratu. E como CEO da TV Aratu, ela teria, né, mexido em contratos com o governo, com o poder público, né, no período que ela esteve na presidência, no comando da emissora. Então, ela teria que pedir licença do cargo no prazo determinado pela lei, o que não ocorreu, né? 6 meses antes, não sei exatamente se são 6 meses ou se são 4 meses. E isso não ocorreu. Então, isso é alegado
pela oposição. Ela argumenta que, como CEO, ela não mexia nesses contratos, mas seriam os diretores da emissora. Tá? E foi esse entendimento que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia entendeu. Agora, o caso foi para o Tribunal Superior Eleitoral, que vai decidir aí se realmente ela ficará inelegível ou não. Eu acredito, pelos precedentes que tem, que pouco provável que tenha algum efeito real na chapa. Que vai seguir. Né? Você acha que a escolha de Ana Coelho, uma mulher, fortaleceu a chapa do candidato Semineto? Acredito que sim. Eu acho que traz uma força, busca uma parte do eleitorado feminino, que é muito forte, que é a maior parte do eleitorado brasileiro. E Neto consegue essa parte. Neto tem uma força muito grande no eleitorado feminino e ele quis trazer essa representatividade, né? Falou muito que foi por superstição, né? Já que a primeira vez que ele ganhou a eleição majoritária foi em 2012 e ele tinha uma vice na chapa que foi Célia Sacramento. Falou muito que foi por superstição. E que em 2020, quando ele apoiou Bruno Reis, também colocou uma mulher. E então seria por superstição o fato de ele colocar uma mulher na chapa. Agora, qual a sua opinião a respeito do PT? O PT, já entrevistei alguns parlamentares e questionei parlamentares do PT, por que o PT sempre quer ser a cabeça de chapa? Eu entrevistei Fernando Haddad e o questionei a respeito disso. Aí ele discordou, disse que não só ele acha que não pode, que o PT nem sempre tem que ser a cabeça de chapa, que na época também Jacques Wagner disse que o PT nem sempre tem que ser a cabeça de chapa, mas acaba sendo sempre a cabeça de chapa. E o meu questionamento é o seguinte: demorou essa decisão para saber quem seria o candidato ao governo do PT aqui no estado da Bahia? Qual a sua opinião a respeito disso, da cabeça de chapa e essa demora? Porque essa demora também teve na Prefeitura de Salvador, né? E a gente sabe o resultado que deu. São muitas perguntas, tá? Vamos lá. Sobre o PT querer estar sempre na cabeça da chapa. Sim. Assim, eu acredito que ninguém abre mão de poder, tá? Ninguém abre mão de poder, a não ser que haja um tipo de acordo, tá? Eu cedo aqui para ganhar ali, tá? Então, nenhum partido vai abrir mão de poder. E você pega o PSDB, mais de 20 anos está em São Paulo, tá? E só ia abrir mão de poder se houvesse uma expectativa de ganhar uma presidência, por exemplo. Até porque quando abre mão de poder, aí perde o poder e o outro cresce, né? Exatamente. Por isso que ninguém abre mão de poder, entendeu? Mas, então o PT não vai abrir mão de poder. E pensou, é bom que se diga que nessa eleição o PT cogitou a possibilidade de não ter candidato a governador na Bahia. Por quê? Nesta eleição? Cogitou essa possibilidade, né? Otto Alencar foi uma possibilidade real de cabeçar a chapa governista. Por que isso não ocorreu? Primeiro, eu vou explicar por que existia a possibilidade do PT abrir mão. Porque o ex-presidente Lula, queria abrir mão da cabeça da chapa aqui na Bahia para ter o apoio do PSD nacional. Queria que o partido de Gilberto Kassab o apoiasse nacionalmente, tá? Só que isso não se concretizou do ponto de vista nacional. Lula queria isso por quê? Já com a expectativa de ganhar no primeiro turno? Exatamente. O Lula achava que se ele tivesse o apoio do PSD nacional, ele realmente ia ganhar no primeiro turno já. Porque é um partido muito inserido no Brasil, muito forte no interior do país. Então ele achava isso, né? Que ter o apoio do PSD era fundamental para ganhar essa campanha. Mas isso não ocorreu porque Gilberto Kassab foi contra. Porque o PSD nacional é dividido, tem uma parte bolsonarista, principalmente no sul do país, e tem uma parte que é mais petista, lulista, na região nordeste e tal. Isso acabou não se concretizando do ponto de vista nacional. E também não se concretizou, houve uma resistência muito forte na Bahia, porque os deputados do PT não quiseram. Tá? Os deputados do PT queriam que tivesse um candidato a governador do PT, por duas razões. A primeira é de que quando você tem um candidato a governador, você tem o governador, o candidato, né, puxando votos para a legenda. Então, além de ter os votos dos deputados, você tem os votos de legenda, o que amplia a possibilidade de você aumentar o número de deputados na Assembleia, na Câmara dos Deputados. Então, havia essa resistência. E um outro motivo, primeiro porque os deputados queriam o voto de legenda, né? É verdade, porque quando você tem um candidato a governador, muita gente vota no partido
dos deputados. Dos deputados. Então, você acaba puxando aí os deputados estaduais e amplia a bancada deles na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. E o segundo motivo de resistência do PT na Bahia é porque se Otto aceitasse ser o candidato a governador, Rui Costa ia renunciar o governo para ser candidato a senador. Por quê? Com a força política dele, ele puxaria Otto como candidato a governador. Essa era a expectativa. Só que com Rui Costa renunciando o governo, quem assumiria era o vice João Leão. E havia resistência do PT, dos deputados do PT, porque eles achavam que Leão assumindo o governo trabalharia para eleger os deputados do PP e não os deputados federais e estaduais do PT. Você imaginava, eu sempre conversava aqui com os deputados do PT, do PP e do PSD, do tripé. Lembra que João Leão falava que era o tripé da política? Ele falava, esse tripé, era o tripé que ele usava? Esse tripé nunca vai cair, esse tripé tem uma base e tal. Ele falava tudo direitinho o que era o tripé. E eu me recordo que eu entrevistei João Leão, acho que uns 4 meses antes dele ir para o outro lado, né, para o lado de AsemiNeto, e ele batia firme que ele não deixaria o governo. Você, em algum momento, você como analista político, você achou que poderia ter esse rompimento? Eu não acreditava e nem o próprio AsemiNeto acreditava nisso, tá? Eu lembro de ter falado com o AsemiNeto 3 dias antes do anúncio e ele me disse quem diria que isso ia acontecer, tá? E ele mesmo não acreditava nessa possibilidade, porque você tinha vários articuladores políticos ali, Jacques Wagner, que é considerado um dos maiores articuladores políticos, não só da Bahia como do Brasil. Várias vezes, nacionalmente, Wagner foi chamado para fazer articulação política dentro do PT. Então, muita gente não acreditava que houvesse esse rompimento da base política governista. E isso alterou profundamente o jogo político, tá? Porque com a chegada do PP no grupo de AsemiNeto, deu a Neto uma coisa que ele não tinha, que era uma estrutura no interior do Estado, tá? Neto era já um candidato muito competitivo, já liderava as pesquisas, mas ele não tinha ramificações, ou seja, força em vários municípios como ele tem hoje. O PP tem mais de 100 prefeituras, tá? E isso é muito fundamental numa campanha eleitoral, Fernanda, porque se você não tem gente para pedir votos, você acaba sendo desconhecido, tá? É o que a gente chama de base eleitoral, né, Rodrigo? De base eleitoral. E esse é uma das dificuldades de João Roma, e ele tem se queixado disso, falado, né, com aliados, que uma dificuldade que ele tem muito grande é de ter estrutura de campanha, de ter gente pedindo voto para ele. Eu chego a usar a expressão, eu não tenho braços para chegar em todos os cantos da Bahia. Bahia é um estado imenso, com 417 municípios, então é muito difícil fazer campanha em um estado que é, como todos os políticos costumam dizer, do tamanho de Paris, do tamanho da França. França. Você falou em João Roma aí, que João Roma citou que não teria braço para chegar em vários lugares do estado da Bahia. Nós temos 417 municípios baianos e é uma extensão muito grande, né, territorial. O meu questionamento é o seguinte, você acha que João Roma, ele cresceu já o teto dele necessário? Você me fez essa mesma pergunta no programa anterior. Foi. E no programa anterior, eu me lembro que eu ter dito que era um ponto de interrogação qual seria o desempenho de João Roma nessa eleição. E agora, qual a sua opinião? Muita gente achava que João Roma ia ficar com o núcleo duro de Bolsonaro, que no Nordeste inteiro é cerca de 8% a 9%. Tá? Outras leituras políticas que são feitas é de que ele pode alcançar um patamar muito maior, de 15%, 20% dos votos. Porque qual é a expectativa? É de que Bolsonaro tenha cerca de 30% na Bahia. Só que, na minha leitura, nem todos os 30% são bolsonaristas. A maior parcela é de um eleitorado antipetista, que não quer votar no PT e vê em Bolsonaro o político com maior expectativa de poder. De se manter no poder, né? Porque ele já está no poder. Então, só que nem todo esse eleitorado antipetista vai para Bolsonaro, para um aliado de Bolsonaro na Bahia, creio eu. Entendi. Eu acho que essa grande parcela vai para o candidato que é contra o poder, contra o PT,
mas com maior expectativa de poder, que na Bahia é ACM Neto, entendeu? Mas você acha que João Roma não tira uns votinhos de ACM Neto, não? Porque se ele for tirar voto, ele não vai tirar voto na minha concepção política. Não. Eu acho que ele não tira voto do PT, né? Não, ele não tira voto do PT. Se ele tirar voto, ele tira do ACM Neto. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que dizem que vai votar. Não, vou deixar para votar em ACM Neto no segundo turno. Agora a gente vai acompanhar Bolsonaro. Porque tem uma pessoa. Eu acho que tanto Bolsonaro quanto Lula tem aquelas pessoas que são fiéis, né? Eles seguem. Mesmo o Bolsonaro tendo um índice de rejeição muito grande aqui no estado da Bahia. Eu acho que aí pode entrar o voto útil, tá? De muita gente e uma parte do eleitorado bolsonarista já votar em ACM Neto para evitar um crescimento de Jerônimo e levar a eleição para o segundo turno. Eu acredito, na minha leitura, que João Roma vai ficar apenas com o núcleo duro de Bolsonaro. A minha leitura de hoje, não sei como é que vai ser os próximos dias, temos aí 20 dias de campanha, é de que a eleição caminha para ser realmente plebiscitária. Tá? O que seria isso? O eleitor que gosta do governo de Rui Costa, aprova o governo de Rui Costa, tende a votar no candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, para se manter a política que tem sido feita por Rui Costa. Já o eleitor que discorda desse tipo de política, discorda do governo de Rui Costa, não avalia bem, vai votar no candidato que tem a maior expectativa de poder, que é ACM Neto. Então você acredita nisso. Agora, eu te fiz uma pergunta e acabou que a gente foi para outra pergunta e você não respondeu. A respeito do PT, a gente teve aqui o PT demorou para colocar o candidato à Prefeitura de Salvador, que foi escolhido Major Denise. E havia também aquela expectativa que ganharia a eleição, até a militância, né, dizia que ganhava. Major Denise teve uma votação até expressiva aqui, né? Obviamente não foi tanto que o Bruno Reis ganhou, foram mais de 700 mil votos. Eu acho que ocorreu o mesmo erro de 2020, ocorreu agora em 2022, quando o PT demorou para definir quem vai ser o candidato a governador. Eu acho que isso pode custar muito caro. Por quê? Porque tanto Denise quanto Jerônimo Rodrigues são candidatos desconhecidos, são personagens políticos desconhecidos do eleitorado. E você demora um tempo para o eleitor saber quem é você, né? Não é da noite para o dia que o cara se torna conhecido, né? ACM Neto, que é o adversário de Jerônimo Rodrigues, é um candidato que está há 20 anos na política, todo mundo conhece bem ou mal a trajetória dele, de deputado federal, de prefeito de Salvador, então todo mundo conhece um pouco da história dele. Fora isso, ele ainda tem o recall do avô dele, né? O ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Então ele tem essa imagem. Ele tem aquela memória afetiva, né? ACM Neto tem uma memória afetiva. Exatamente. E os dois candidatos do PT não têm isso, né? Não tem essa história conhecida do eleitor, e o que pode acabar custando caro. Em relação a Salvador, tem um ponto que é muito interessante, tá? Desde 2006 para cá, quem venceu a eleição em Salvador ganhou o governo da Bahia, tá? A última vez que quem ganhou... Olha que dado interessante, quem venceu o governo de Salvador ganhou... Não. Quem venceu em Salvador, no Colégio Eleitoral de Salvador, ganhou o governo da Bahia. Desde quando isso? 2006. A última vez que quem perdeu em Salvador e não ganhou o governo do estado foi em 2002. Naquele ano, Paulo Souto era governador e candidato à reeleição. Não, era candidato a governador, Paulo Souto. Sim. Na verdade, ele foi ser candidato à reeleição em 2006. Ele era candidato a governador e perdeu em Salvador. Ele perdeu em Salvador, que é o principal colégio eleitoral da Bahia. Perdeu por 220 mil votos de diferença para Wagner. Perdeu a disputa, mas ganhou em Salvador. De 2006 para cá, quem venceu em Salvador acabou ganhando a eleição para o governo da Bahia. Como a ACM Neto foi prefeito de Salvador por 8 anos e muito bem avaliado, a expectativa é que ele ganhe em Salvador. E ainda fez o sucessor, né? E ainda fez o sucessor. A expectativa é que ele vence em Salvador. O que naturalmente
pelo retrospecto histórico, levaria a uma vitória dele ao governo da Bahia. Isso do ponto de vista histórico, tá? Já que a gente está falando a respeito de Salvador, a gente vai falar também sobre a estratégia do PT de ter deixado aqui o presidente da Câmara, Geraldinho, que é o candidato a vice aqui na capital baiana, e ter colocado Jerônimo para o interior do estado. Vou querer saber qual a sua opinião, mas após o intervalo. A gente volta já já. Voltamos ao programa Questão de Ordem, aqui com o meu entrevistado Rodrigo Daniel, editor de política do Grupo Metrópole, um renomado jornalista baiano. Eu sempre ouço muito seus comentários, viu, Rodrigo? Eu sou fãzinha de carteirinha, ouço muitos comentários políticos cheios de dados, porque eu gosto, acho que o jornalista gosta muito de dados, né? Assim como o jornalista político. Eu vou falar a respeito de dados também com você, mas eu quero que você me responda o que eu te perguntei anteriormente. O PT fez a estratégia, lançou essa estratégia aí de campanha, colocou o presidente da Câmara de Salvador, do Salvador, Geraldinho Júnior, que é candidato a vice de Jerônimo, aqui na capital baiana, e Jerônimo para ir para o interior da Bahia. Eles falaram que era para fortalecer, porque Jerônimo iria para o interior e Geraldinho já estava aqui na capital e já é conhecido por ser vereador aqui da Câmara de Salvador. Qual a sua opinião a respeito disso? Você acha que essa estratégia deu certo? Primeiro, vamos lá. Como é que Geraldinho chegou na base petista, né? Geraldinho era um aliado histórico de ACM Neto, de mais de 20 anos, caminhava e militava junto com a ACM Neto. E ele chega na base petista depois que o PP rompe e vai para o grupo de ACM Neto. E isso foi uma articulação de Jacques Wagner, tá? Que a gente já tinha falado aqui, que é considerado um dos principais articuladores políticos da Bahia e tem fama internacional de ser um grande articulador político. Ele vai em busca do MDB para tentar minimizar a perda do PP, porque são dois partidos de centro que podem agregar ali os políticos mais de centro-direita, de centro mesmo, que não querem se associar a partidos de esquerda como PT e PSDB, e PCdoB e PSB, tá? Então foi para isso que ele foi buscar o MDB. E aí ele deu uma grande resposta a ACM Neto, trazendo um aliado dele e colocando como vice, que era Geraldo Júnior. Geraldo Júnior veio e ainda trouxe alguns vereadores que eram da base de ACM Neto, como Henrique Carvalhal, Carlos Muniz. Então, para mim, foi uma grande resposta política que Jacques Wagner deu ao grupo de ACM Neto. Diz que foi o golpe e o contragolpe, né? Exatamente, foi um contragolpe. Foi, porque o golpe foi o PP, a ACM Neto tirar o PP da base governista, da base de Rui Costa, e aí o Jacques Wagner foi e deu o contragolpe, pegando o Geraldinho, que era aliado fiel à ACM Neto, né? Perfeito, é exatamente isso, foi um golpe e um contragolpe. E aí, recentemente, houve essa articulação política para colocar Geraldo Júnior em Salvador e Jerônimo se dedicar mais exclusivamente ao interior. E aí tem duas justificativas, né? Uma oficial que diz que para Geraldo Júnior poder atrair os votos de Salvador e conquistar o eleitorado de Salvador. E a outra justificativa não oficial é de que, na verdade, Geraldo Júnior estava roubando o protagonismo de Jerônimo Rodrigues no interior e o candidato governista, o candidato ao governo é que precisa ter esse protagonismo. Você acredita em qual dessas justificativas, a oficial ou a não oficial? Eu acredito nas duas, tá? Eu acredito que tanto o Geraldo Júnior realmente estava roubando os holofotes de Jerônimo Rodrigues, porque ele é um político com mais tempo, né, mais experiência, tem uma capacidade de comunicação muito grande, mas eu acredito também que houve aí uma articulação para colocar ele aqui, atrair os votos de Salvador, já que ele é um político que a base principal dele é em Salvador. E isso é muito importante, porque, como eu disse no bloco anterior, quem venceu em Salvador acabou conquistando o governo da Bahia nos últimos anos. E aí, quando a gente observa a base governista, a gente vê que nos últimos anos o grupo governista não priorizou Salvador, tá? Desde 2012, na minha leitura, a base governista não consegue concorrer de forma competitiva pela Prefeitura de Salvador.
Em 2016, o PT sequer teve candidato a prefeito, colocou a deputada federal Alice Portugal como candidata a prefeita de Salvador. Ela acabou tendo um resultado muito ruim, foi o pior desempenho da esquerda dos últimos 20 anos, o desempenho dela em 2016. Em 2020, o PT até teve candidata, que foi Major Denise, mas também não teve um desempenho eleitoral forte, né? Não conseguiu sequer 20% do eleitorado. O que eu acho sobre isso é que a base governista, a esquerda, acabou deixando que a Semineto e o grupo político dele ocupasse Salvador. Renasce só, né? Renasce sozinho em Salvador, né? Neto tem hoje 70% dos votos em Salvador. Foi o que o candidato, foi o que ele teve em 2016, 74% dos votos, e o que Bruno Reis teve em 2020, quase 70% dos votos. Não lembro exatamente, acho que foi 67% dos votos. Quer dizer, a Semineto hoje tem, entre aspas, o controle de 70% do eleitorado de Salvador, que é o principal colégio eleitoral da Bahia. Eu acho que a base governista errou nisso, não priorizando Salvador, e pode pagar um preço muito caro nessa eleição de 2022 por não ter priorizado Salvador. Agora, você deu um dado interessantíssimo a respeito de Salvador, que você disse que o governo deixou a cidade de Salvador deixou o espaço todo para a Semineto. Nessa negociação de Geraldinho Júnior, o presidente da Câmara de Salvador, segundo informações de bastidores, Geraldinho seria o possível candidato do governo à Prefeitura de Salvador. Isso condiz com essa informação? Mas aí qual partido ele ficaria? Porque ele está no MDB atualmente, né? Ele iria para o PT, sairia a cabeça de chapa? O que é que diz nos bastidores, Rodrigo? É muito cedo para falar disso, Fernanda, porque... Mas você ouviu essa informação? Nós, como jornalista político, realmente gostamos de projetar, mal terminou uma eleição, e já começa a projetar uma outra eleição, tá? Mas, de fato, já circulou essa notícia no bastidor de que Geraldo Júnior é o possível candidato governista à Prefeitura de Salvador em 2024. Mas só que ele só será candidato a prefeito de Salvador se ele for eleito vice-governador da Bahia, tá? Porque se ele não for eleito vice-governador da Bahia, a tendência é que ele perca a presidência da Câmara de Salvador e volte, como diz na política, de forma muito maldosa e às vezes pejorativamente, volte para a planície, tá? Então, ele só vai ter esse potencial político de ser candidato a prefeito de Salvador em 2024 se ele ganhar. Só que dentro da base governista também fala que o governador Rui Costa quer ser candidato a prefeito de Salvador em 2024, tá? Então... Será que se o Rui Costa seria candidato? Diz isso, né? O Semineto até cutucou ele recentemente na entrevista na Rádio Metrópole falando que eu acho que o sonho de Rui Costa é ser prefeito de Salvador, tá? E sempre se falou isso mesmo, que ele realmente queria ser prefeito de Salvador. Eu tenho uma outra leitura, tá? Eu acho que o desejo de Rui Costa hoje é ser ministro de Lula, tá? E se ele for um ministro, aqui a gente está fazendo grandes especulações, como a gente não tem... Se ele for ministro de Lula, ocupar um cargo muito forte de Lula, um ministro da Economia, da Fazenda, um Ministério da Casa Civil, ele vai ser, com certeza, um nome para ser candidato à sucessão de Lula em 2026, se Lula ganhar a presidência, né? Até porque Lula disse que não quer reeleição, né? Exatamente. Lula já falou que não quer ser candidato à reeleição. Só que aí, né, todos os políticos, antes de se eleger, dizem que não quer ser reeleito, né? Só que, como eu já disse, ninguém abre mão de poder, tá? Então, depois que você chega no poder, as coisas mudam, né? Vamos lá. Tem vários exemplos. A Semineto, por exemplo, dizia que era contra a reeleição. Ele defendia mandato de 5 anos. Quando chegou ao poder, foi candidato à reeleição. Bolsonaro dizia também que era contra a reeleição. Chegou ao poder e aí agora está aí disputando a reeleição. É natural que o cara, quando está no poder, queira permanecer no poder. Porque o poder... Eu gosto muito de um livro, de uma autobiografia de Fernando Henrique, que ele diz o seguinte: quando você chega num cargo de poder como a presidência da República ou governador, sua vida se transforma muito. As coisas simples da vida, você deixa de fazer. Por exemplo, ele escreve dizendo assim: eu não sabia mais nem o que era abrir uma porta. Por quê? Porque sempre tinha alguém para abrir uma porta para mim. Eu não sei mais nem o que é pegar uma coisa, uma mala, uma mochila, alguma coisa, porque sempre tinha alguém para pegar para mim.
Então, o poder te transforma o seu próprio dia a dia, tá? Eu lembro, eu li também essa autobiografia dele, de Fernando Henrique, e teve uma parte que ele disse que como era que administrar o país, né? Ele disse que o segredo era delegar poderes com pessoas competentes, porque ele não dá conta de fazer tudo, né? E eu achei interessante isso, é delegar e, obviamente, olhar e vigiar, né? Isso é bíblico. Isso é bíblico, sim. E, inclusive, disse que esse foi um dos erros da gestão de Dilma, né? Que ela era muito centralizadora, né? A notícia está dizendo que ela queria decidir como era o slide que iria apresentar no evento. Imagine. Isso é uma pessoa muito centralizadora. Como você não tem como saber tudo que ocorre dentro de uma máquina como o Estado, como o governo federal, você tem que realmente delegar e confiar nos trabalhos das pessoas, né? Inclusive, Antônio Carlos Magalhães, ex-senador, quando foi governador, sempre teve essa fama de delegar, do ponto de vista administrativo, para os aliados, a máquina. Mas, do ponto de vista político, ele sempre era o cara que centralizava as decisões. Você falou a respeito de reeleição e de Fernando Henrique Cardoso. E aí eu estava lendo a respeito de reeleição dos presidentes que foram reeleitos no país. Desde a época que foi instituída a reeleição, eu acho que foi na época de Fernando Henrique Cardoso, 98, não foi isso? De Fernando Henrique Cardoso, todos os presidentes foram reeleitos. Só quem não foi reeleito foi Michel Temer, porque não foi candidato, nem se cogitou a ser candidato à reeleição. Agora a gente tem um candidato que é candidato, é presidente da República, que é Jair Bolsonaro, é candidato à reeleição, que está disputando com o ex-presidente da República. Para a gente terminar aqui, a gente já está esgotando o nosso tempo, qual a sua opinião a respeito dessa disputa entre um ex-presidente e um atual presidente da República? A gente viu no debate que eu esperava mais daquele debate, achei que não teve muita adrenalina. Você não achou? Não achei, não. Achei. Pô, eu pensei que no início teve, mas depois ficou morno. Eu achei que precisava um pouquinho de adrenalina a mais. E aí, qual a sua expectativa em relação a essa disputa de Lula e de Bolsonaro? Você acha que vai acirrar mais? Lula está bem na frente de Bolsonaro nas pesquisas, mas a gente vê que Bolsonaro mostrou força também no 7 de setembro, né? É um fato, inegável. Sim. É um fato inédito você ter um presidente da República e um ex-presidente disputando uma eleição presidencial. Isso nunca ocorreu na história do Brasil, tá? Mas, o que é que as pesquisas recentes mostram? Que Bolsonaro vem crescendo nos últimos meses, nas últimas semanas. Não se sabe ainda se a boca do jacaré vai fechar a tempo de levar essa eleição para o segundo turno, tá? Eu acho hoje que a maior possibilidade é de uma vitória de Lula já no primeiro turno. Mas é cedo realmente para dizer se essa eleição vai ser definida no primeiro ou no segundo turno. Agora, no 7 de setembro, realmente Jair Bolsonaro mostrou muita força política, conseguiu levar ali sua tropa, seus aliados, seus militantes, né? Ele mostrou realmente uma capacidade muito grande de mobilização, né? Agora, qual é o efeito real disso no dia da votação? O que é que alguns cientistas políticos dizem? É que mostrar força política, neste momento, perto de terminar a eleição, é muito importante, porque o eleitor indeciso, que ainda não sabe em quem votar, pode decidir votar nele por achar que ele tem maior expectativa de poder, que pode ganhar a eleição, e aí se esse eleitor tiver uma visão mais antipetista, mais anti-esquerda, acabar definindo o votando nele, né? Usando aquele jargão, né, que as pessoas dizem, não posso perder o voto, Exatamente. Que não é meu, do povo. Mas, Rodrigo Daniel, eu quero agradecer sua presença aqui no estúdio da TV Alba, no nosso programa Questão de Ordem. Foi um enorme prazer tê-lo aqui novamente, você com seus dados bem precisos, históricos, falando um pouco de política. Rodrigo Daniel, que é editor de política do Grupo Metrópole e também repórter da Tribuna da Bahia, é isso? Exatamente. Na saudosa Tribuna da Bahia. Saudosa Muito obrigado, Fernanda, pelo convite. Estou à disposição sempre. E você também está lançando um livro sobre Jânio Lobo, né? Foi meu chefe. Então vamos falar a respeito disso rapidinho antes de terminar? Minuto? Lançando não, ainda estou concluindo e a expectativa é de que a gente lance aí no início do ano que vem esse livro aí, que é uma coletânea sobre os artigos que Jânio Lobo, uma das melhores crônicas que ele publicou na Tribuna nos últimos 10 anos, tá?
Jânio era um jornalista aqui, editor de política do Tribuna da Bahia, muito conhecido aqui no estado, e ele era uma pessoa muito calma, centrada. Tive o prazer de aprender com ele na Tribuna da Bahia. A Tribuna da Bahia é uma escola, né? Comecei lá. Obrigada, viu, Rodrigo Daniel? A gente fica por aqui. Até o próximo programa.